Olá, alguma vez você já se fez a pergunta do porquê eu não consigo alcançar aquilo que eu tanto desejo? Ou já teve a impressão, né, de que para as outras pessoas é tudo tão mais fácil e que para você dá a impressão que tudo é mais difícil? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu quero tentar te ajudar a entender, né, a perceber o que te impede de alcançar aquilo que você tanto deseja e viver daquilo que você ama. Meu nome é Mariana Belantoni e eu ajudo empreendedores a se reconectarem com o seu alto poder. Quando eu comecei a empreender de forma digital, eu acreditava que ia ser tudo muito fácil. Na verdade, eu assistia as outras pessoas, né? Eu via vídeos e eu achava que parecia, né? Para mim parecia ser tudo muito fácil. E eu acreditava também que se a pessoa tivesse um propósito definido e ela entrasse em ação em direção a esse propósito, ela conseguiria realizar. Porque para mim era tudo muito óbvio, né? Só que não foi bem assim que aconteceu comigo. E no começo era, na verdade, foi bem ao contrário, né? Foi muito difícil. Eu trabalhava muito, eu tentava, eu agia o tempo todo e os resultados simplesmente não vinham. E quanto menos resultado eu tinha, mais eu trabalhava. E daí dava a impressão que menos resultado ainda vinha, porque eu forçava, né? Era tudo muito difícil, precisava forçar para as coisas darem certo. E isso foi me desgastando muito, né? Até que chegou um momento que eu não tinha mais vontade de fazer. Porque simplesmente eu sabia que não ia dar resultados mesmo, né? Eu não tinha mais nem vontade de agir. E com o tempo foi passando, né? E essa falta de resultados me fez começar realmente a procurar por respostas, tentar entender o que estava acontecendo. E não demorou muito para eu entender que a nossa mentalidade, ela é um fator determinante nos nossos resultados. E eu acredito que isso também não seja nenhuma novidade para você, né? Até porque hoje a gente ouve muito, né, falar em reprogramação mental, em crenças limitantes, em criação da realidade, que é maravilhoso, né? Então, realmente, hoje se fala muito nisso, né? Então, eu não demorei muito para identificar que eu tinha algumas crenças que estavam me limitando. E na época, eu consegui identificar uma crença muito forte de escassez, por exemplo. E era muito assim. Quando eu consegui identificar, eu já comecei a tentar a mudar, né? Eu seguia algumas coisas, tudo tentava aprender e tentava mudar. E de forma consciente, eu comecei a tentar mudar os meus pensamentos, prestar mais atenção nos meus comportamentos, né? Começar a mudar nos meus diálogos internos, mas enfim. Comecei tudo aquilo e assim mesmo as coisas não aconteciam, né? E demorou um pouquinho para eu começar a entender realmente como as coisas funcionavam. E que demorou também para eu perceber, né, que somos nós que criamos a nossa realidade. Apesar de eu entender sobre as crenças, eu não entendia ainda como que funcionava, né? Como que isso funciona, como que o universo funciona, né? E tem até uma frase do Deepak Chopra que eu demorei para entender, mas que eu acho assim que é incrível. E que ele fala assim: a consciência cósmica reflete o estado de ser do observador. E isso é simplesmente maravilhoso. Porque o que ele diz nessa frase, né? Ele diz que nós criamos a nossa própria realidade através do nosso estado de ser, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Porque o nosso estado de ser, na verdade, é a soma, né, dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque os pensamentos, eles são elétricos e os sentimentos, eles são magnéticos. E os pensamentos e sentimentos juntos, unidos, eles formam a nossa assinatura eletromagnética. E essa assinatura a gente envia para o universo, e através do que a gente envia, o universo, ele reflete para nós de volta. Aquilo que a gente emana é o que a gente recebe. Então, se eu tenho pensamentos e sentimentos de escassez, eu só posso receber mais escassez. Não tem como eu ter pensamentos e sentimentos de escassez e receber abundância, né? Não tem como. O universo ele apenas reflete aquilo que a gente emana. Então é incrível, né? Porque assim, só que tem uma outra questão também. E se nós não tivermos, né, o pensamento e o sentimento alinhados? Porque é essencial que estejam alinhados. Porque se você tiver pensamento de abundância e tiver sentimentos de escassez, o sinal que você envia para o universo não é coerente. Então nada vai acontecer. Ou vai ter mais força os sentimentos. Vamos dizer que um é abundância, outro é escassez, o que predomina é aquele que tem sentimento. Então, se a sua programação for de escassez, é ela que vai predominar, né? É aquilo que você vai receber.
Então, é uma coisa assim que a gente precisa prestar muita atenção, por isso é tão necessário realmente haver esse alinhamento entre pensamento e sentimento, porque aquilo que você enviar é o que você vai receber. E uma outra coisa também que a maioria das pessoas fazem de errado e que eu fiz de errado, conforme eu fui aprendendo, eu queria, já que eu sabia, né, que eu tinha que mudar minha programação e tudo, eu tentava forçar a ter pensamentos de abundância para que eu pudesse realmente mudar aquilo que eu estava atraindo. Só que não tem como a gente implantar abundância em cima da escassez. Enquanto eu não limpar toda aquela programação de escassez, não tem como eu estar mudando. É a mesma coisa, eu vou dar até um exemplo. É a mesma coisa que um celular. Se você tem um celular e você quer baixar um programa novo e você não tem espaço na memória, você precisa primeiro tirar, desinstalar algum dos arquivos para você baixar um novo arquivo, um novo aplicativo. Senão você não tem como baixar. Por mais que você queira, você não consegue. E na mente é a mesma coisa. Enquanto você não limpar as velhas programações, né? Não tem como você colocar, tipo, abundância em cima de escassez. Primeiro você limpa a escassez. Você chega a um estado de ponto zero, né? Como diz o Joe Vitale, né? Que ele tem até 2 livros, um Marco Zero, o outro Ponto Zero, que ele fala sobre isso, sobre limpezas de crenças, que você primeiro tem que zerar o sistema, para depois você instalar um novo programa. Então, com a mente funciona dessa mesma forma. Porque pense um pouco, né, no meu caso, eu realmente eu queria ter resultados altos, eu tinha metas mais altas, né? Só que a minha programação estava de escassez. Então não tinha como, não era congruente. Então o sinal que eu enviava para o universo não era congruente. E é aquilo, quanto menos resultado eu tinha, mais eu vibrava na escassez. Mais a necessidade de ter resultados eu precisava, mais era difícil, mais eu tinha que fazer força. E quanto mais força eu fazia, menos resultados eu tinha. Então, são coisas assim, são detalhes, né, que a gente precisa ir percebendo e a gente precisa ir mudando. Então não tem como, primeiro a gente precisa realmente passar por uma reprogramação mental para que a gente possa limpar, né, os traumas, os bloqueios, as crenças, enfim, que a gente possa limpar todo aquele lixo emocional que está instalado no nosso programa. E depois sim começar a instalar novos programas, né? Primeiro a gente desinstala, a gente limpa, para depois estar instalando. Senão não tem como fazer, né? As coisas não vão fluir. E o que a gente mais precisa é que flua, né? A gente precisa realmente mudar todos aqueles arquivos que não nos ajudam mais, que não nos levam, né, a alcançar aquilo que a gente tanto deseja, para daí sim poder dar continuidade, né? E a gente cria a nossa realidade sim, a gente cria o tempo todo, através daquilo que a gente está emanando, né? Então, é tentar realmente mudar, é começar a buscar ferramentas, tem uma outra coisa também que eu não comentei, que eu acho que é extremamente importante, porque é algo que eu cometi, né? E que já que eu tô tentando te ajudar para que você não acabe cometendo os mesmos erros que eu. Eu fui aprendendo ao longo do tempo, conforme eu fui estudando, eu fui aprendendo muitas técnicas. Só que eu não implementava essas técnicas. Eu fazia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazia uma semana às vezes, e eu pensava, não está dando resultados. E eu simplesmente parava, porque eu não acreditava, eu não estava vendo os resultados, então eu não acreditava. E eu parava de fazer. Mas é a repetição. Não adianta você fazer um dia, 2 dias, uma semana igual eu fazia e parar. Porque a mudança, na verdade, ela está acontecendo interna. A gente não está vendo, em primeiro momento demora, né, para a gente conseguir realmente ver os resultados, ver a diferença no mundo externo, o resultado materializado, né? Então é necessário sim. Existem estudos que falam que são 21 dias, né, para reprogramação, outros já falam que são 66, outros 90, enfim, depende muito da crença, do trauma ou do bloqueio, né? Ou até da pessoa mesmo, para essa diferença de tempo. Mas é necessário a gente acreditar, é necessário a gente fazer, a gente agir. Não adianta a gente ter a informação, ter o conhecimento, mas não ter experiência. Porque a gente só muda realmente através desses 2 fatores, né? A gente precisa do conhecimento, mas a gente precisa também experimentar aquele conhecimento, né? Quando o conhecimento passa pelo nosso corpo,
é que a gente realmente consegue ver a transformação, que acontece, na verdade, a transformação. Então, busque realmente conhecimento. Busque conhecimento, porque conforme você vai tendo novos conhecimentos, vai abrindo, né? Você vai tendo um despertar de consciência, vai mudando, né, todas aquelas informações. E ao mesmo tempo faça, né, as técnicas para você ter uma mudança neurológica, né, para que realmente você crie novos caminhos neurais. Porque existe, né, enquanto você estiver seguindo os mesmos, sempre vai estar acionando as mesmas coisas, né, os mesmos caminhos neurais, as mesmas redes neurais. Você precisa criar novos caminhos neurais, né? Então é necessário que você pratique para que haja essa mudança. Então comece realmente a buscar, a fazer, a praticar essas ferramentas, né? Para que você consiga realmente ver novos resultados. E a gente cria a nossa realidade, sim, como eu falei. E tem também a parte que ele fala, né, da consciência cósmica. Mas quem é, né, a consciência cósmica? A consciência cósmica é Deus, é o universo. Então isso é maravilhoso, né? Saber que a gente cria sim, só que nós não criamos sozinhos, né? Nós co-criamos, na verdade, a gente cria junto com Deus, né? Junto com a fonte, junto com o universo. Só que, enfim, eu não vou falar sobre isso hoje, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas daí no próximo vídeo a gente comenta sobre isso, comenta sobre o universo, sobre a consciência cósmica, sobre física quântica, sobre neurociência, e aos poucos a gente vai indo. Mas enquanto isso, vá usando as ferramentas que você já tem, coloque em prática, não busque só o conhecimento e deixe ele parado, porque só o conhecimento ele não vai conseguir transformar a sua vida, tá? E a minha intenção realmente é que você entenda que o que está te limitando são as suas programações. Só que existe, a partir do momento que você tiver unir o conhecimento com as ferramentas, tem como você está mudando. E não é tão difícil assim. Você sabendo passo a passo fica muito mais fácil, né, de você conseguir realmente mudar e alcançar tudo aquilo que você tanto deseja. E nos próximos vídeos eu vou ver se eu trago algumas ferramentas para poder te ajudar, algumas ferramentas, algumas técnicas, e seria até legal, eu estou até pensando, na verdade, já estou me programando para fazer algumas aulas ao vivo, né, algumas lives, talvez lá no Instagram, para que a gente possa realmente fazer juntos essas técnicas, porque quando a gente faz as técnicas juntos, quando tem mais pessoas, né, em harmonia, unidos num único propósito, as possibilidades de realização são muito maiores. Então seria muito interessante a gente poder fazer essas técnicas juntas. E eu não sei em qual rede social que você está me assistindo, mas se você não me acompanha ainda pelo Instagram, vai lá, né? Começa a me seguir, que daí quando a gente começar as lives vai ser por lá. É @marianabelantoni. E daí a gente vai fazendo juntos os exercícios e vai crescendo juntos, né? Para que realmente mais pessoas possam despertar e viver daquilo que tanto amam, viver do propósito da sua alma, tá ok? Te desejo uma excelente caminhada, um grande beijo.